Como você se sentiria se seu chefe lhe dissesse que você deve tirar 1 hora extra por dia de folga ou um dia extra da semana? De folga? Ou se você fosse seu próprio chefe, mas houvesse algo ou alguém que o fizesse tirar um dia inteiro de folga, 24 horas, e descansar. Para aqueles que são proprietários de empresas, vocês sabem do que estou falando. Ser seu próprio chefe não é tão fácil quanto muitos pensam. Você não está mais trabalhando das 9 às 5, você trabalha 24 horas por dia. Mas já imaginou se você pudesse tirar 24 horas para descansar? Para mim, esse seria o maior presente, porque se dependesse de mim, eu nunca descansaria. Pois bem, esse é exatamente o presente que Deus deu à humanidade logo na criação. Em Gênesis 2, você também encontrará isso, mas a maioria de nós entrou na corrida dos ratos da vida, às vezes por opção, outras por falta de opção. De qualquer forma, esquecemos o presente e nem mesmo entendemos o quanto ele é precioso e significativo. Jesus nos chama para entregar a Ele todo o nosso fardo, para relaxar e descansar nele. Jesus sabe o quão estressante e ocupada é a nossa vida e nos dá uma maneira de escapar. E o melhor de tudo, porque é uma ordem do Todo-Poderoso Deus Criador, não devemos nem mesmo nos sentir culpados por isso. A dádiva de que estou falando é o sábado. Essa grande dádiva foi feita para o homem, a humanidade, e foi dada na criação, 2000 anos antes da existência do primeiro judeu. Depois que a humanidade se distanciou de Deus e se esqueceu completamente do que era ser o povo de Deus, enquanto estava no deserto, Deus os lembrou dessa dádiva dando-lhes os 10 mandamentos, em que o 4º mandamento diz: lembra-te, interessante que diz lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Em vez de permitir que os negócios da vida consumam toda a nossa vida, Deus nos dá um dia inteiro para passarmos um tempo de qualidade com Ele, com a família e com os amigos. Agora veja como é incrível a conexão que encontramos no 4º mandamento e na criação de Gênesis 1. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é um memorial da criação, assim como comemoramos o dia 7 de setembro ou o aniversário de alguém todos os anos. É isso que o sábado é. É um feriado, um dia santo em que paramos tudo e celebramos a criação e o Criador. Mas em vez de uma vez por ano, é uma vez por semana. O que é bastante interessante é que esse é o único dos mandamentos que diz lembre-se. E na maioria das vezes, nós nos esquecemos. E como esse é o mandamento mais atacado. A maior parte do cristianismo estava convencida de que o sábado do 7º dia não é importante, que podemos simplesmente escolher um dia que não precisa ser o 7º. E isso é só para os judeus. O problema é que não vejo essa escolha nas Escrituras. A única coisa que as Escrituras dizem é que o 7º dia é o sábado. Além disso, quando as pessoas decidiram que escolheriam um dia, até isso deixou de acontecer também. E a maioria das pessoas, mesmo no mundo cristão, não guarda nenhum dia, nem mesmo o domingo. Elas vão à igreja no domingo. Mas é só isso. Minha teoria é que a razão pela qual esse é o mandamento mais atacado é porque o inimigo sabia que, quando nos esquecêssemos de celebrar o dia da criação, também nos esqueceríamos de nosso Criador. Assim como no aniversário que não comemoramos, geralmente não nos lembramos da data. O significado do sábado é muito profundo. Ele não é apenas o memorial da criação, mas também um sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. É um sinal de que Deus é o nosso Criador. Somos o seu povo e é Ele quem pode recriar em nós um coração puro. Para que não haja confusão, vamos estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, o próprio Jesus foi à sinagoga no sábado do 7º dia. Muitos dizem que ele fez isso apenas porque era seu costume. Sim, era seu costume, mas essa é uma desculpa fraca. Como vimos, ele foi dado à humanidade na criação. Além disso, Adão, Abraão, Isaque, Moisés e toda a igreja cristã primitiva guardavam o sábado do 7º dia. Em segundo lugar, algumas pessoas me perguntam, mas como sabemos se o 7º dia é realmente o 7º dia?
E se em algumas culturas houvesse uma semana de 8 dias, ou se o calendário começasse em um dia diferente? Por exemplo, alguns calendários começam na segunda-feira. Essa é uma pergunta justa, mas não devemos complicar demais as coisas. Encontre o primeiro dia da semana em sua cultura e em seu calendário. Mantenha o sétimo dia. E se você quiser saber qual era o sétimo dia na época de Jesus, estes versículos o ajudarão. Lucas 23:56 diz que, após a morte de Jesus, as mulheres voltaram para preparar especiarias e óleos aromáticos para preparar seu corpo. Mas, como já era tarde, elas descansaram no sábado. Antes disso, em Lucas 23:54, diz que Jesus morreu no dia da preparação, comumente conhecido como Sexta-feira Santa. E Lucas 24 diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, também conhecido como Domingo de Páscoa. Portanto, se Jesus morreu na sexta-feira, e as senhoras descansaram no dia seguinte porque era sábado, Jesus ressuscitou no domingo. Isso significa que o sétimo dia, o sábado, que fica entre a sexta-feira e o domingo, é o sábado. Alguns acreditam que é correto guardar o domingo agora como o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo. Entretanto, essa é uma suposição humana e não está nas Escrituras. A única coisa encontrada claramente nas Escrituras é Jesus dizendo que não veio para mudar a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Mateus 5, 17 e 18. Além disso, há mais duas passagens importantes que nos ajudam a entender que a mudança do sábado para o domingo não era bíblica. A primeira é a passagem em Mateus, em que Jesus menciona a destruição de Jerusalém, e ele lhes diz para orar para que isso não aconteça no inverno ou no sábado. No inverno, porque é óbvio o quanto é mais difícil para você fugir no inverno. E no sábado, porque era muito fácil pegar todos os judeus em Jerusalém no sábado, pois todos estariam nas sinagogas. Isso nos diz que Jesus esperava que eles ainda guardassem o sábado 40 anos no futuro. Além disso, essas outras passagens encontradas em Atos mostram Paulo pregando para judeus e gregos, sábado após sábado, o que nos mostra que os discípulos, mesmo após a morte de Cristo, ainda guardavam o sábado. A questão principal é, ok, por que a maioria do mundo cristão guarda o domingo então? Não foi por causa de nada nas Escrituras. O primeiro dia da semana é mencionado nas Escrituras, mas nunca relacionado a uma mudança do sábado para o domingo. Basicamente, podemos aprender com a história por que houve essa mudança, mas não com as Escrituras. A história nos conta que quando o Estado e a religião se uniram sob o comando do imperador Constantino, na época em que Roma dominava o mundo, Constantino, um adorador pagão de muitos deuses, depois de acrescentar o deus cristão à sua coleção de deuses, começou a fazer mudanças no cristianismo. O sábado foi apenas uma das mudanças influenciadas por Constantino. Em sua biografia, encontramos outras mudanças. Ele foi o primeiro a ordenar a confecção de estátuas. A primeira estátua que encomendou foi a de Jesus e os discípulos durante a Santa Ceia, mas acrescentando a si mesmo como o 13º discípulo. A adoração aos santos começou a partir daí. As grandes basílicas de Roma e também as roupas que os líderes da Igreja Cristã Romana usam também são inspiradas nas vestes do imperador. Com relação ao sábado, esta é uma citação da biografia de Constantino. Para obedecer ao mandamento de Deus de descansar no sétimo dia, ele escolheu o venerável dia do sol, o nosso domingo, que também tinha um significado útil para os pagãos que adoravam o Deus Sol e podiam, assim, transferir suas orações com mais facilidade. Em outras palavras, a mudança do sábado para o domingo foi feita, ou pelo menos iniciada, por um imperador romano, meio convertido que não entendia realmente as Escrituras, nem era fiel ao Deus das Escrituras. Com o tempo, isso se tornou a norma, sem nenhum respaldo das Escrituras. Mas somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. E não adorar a Deus em vão com ensinamentos de homens como se fossem de Deus.